Olá, eu sou a Karina Francisco, sou jornalista aqui da FGV AESP. Bem-vindos a mais um Let's Talk. Hoje a gente está aqui no estúdio da FGV com a Thaís Helderman, que é gerente de contabilidade de uma fintech. Muito obrigada por vir aqui hoje aceitar nosso convite, Thaís. Obrigada, eu. Thaís, como gerente de contabilidade, conta um pouquinho do seu dia a dia como profissional, por favor. De maneira geral, ele envolve bastante conciliação de números, de dados, a geração dos demonstrativos contábeis da companhia, atendimento a auditorias, uma série de relatórios e suportes para fazer com que a nossa operação esteja mais respaldada possível no que tange a parte contábil. Como gerente contábil, especificamente, tem toda a parte de gestão de time, gestão de processos. Eu trabalho hoje numa empresa 100% home office, então nós temos uma série de desafios relacionados à comunicação, à integração, a estabelecimento de processos o mais automatizado possíveis e também o repasse de conhecimento. Então, tem bastante energia alocada aí. Por se tratar de uma fintech, hoje a nossa área ela é a responsável pelas empresas reguladas do grupo no qual eu trabalho. Então, a gente tem uma energia também muito grande voltada aos reports para o Banco Central e para toda a contabilidade bem específica que o Banco Central exige, que é um pouquinho diferente quando se trata talvez de uma indústria, de uma empresa de serviços. E como essa contabilidade é muito peculiar, a parte de ativos e passivos principalmente, elas precisam refletir de forma muito coesa a nossa operação, a salvaguarda de dinheiro, tudo que roda dentro das nossas companhias. Então, a acuracidade desse número também, deixar ele o mais correto possível, com o melhor suporte possível para garantir também uma gestão de riscos da companhia é o que faz, é o que gera o nosso dia a dia. Então, essas são as principais frentes de trabalho. E você foi aluna aqui do nosso mestrado profissional em Finanças e Controladoria e teve uma dissertação, né, um trabalho aplicado que recebeu a menção honrosa pela MPGC. Parabéns, Thaís. Obrigada. Você trabalhou muito diversidade dentro dos conselhos administrativos das empresas, conectando isso, fazendo uma associação disso com o resultado financeiro dessas empresas. Conta Perfeito. um pouco pra gente que diversidade você tratou, o que você encontrou na sua pesquisa. Quando a gente começou essa pesquisa, eu vou citar como agente, porque, claro, nenhuma pesquisa é feita sozinha e a gente teve, principalmente, um apoio muito grande da minha professora orientadora, que foi a professora Cláudia. Quando a gente começou essa pesquisa, a gente tinha dois objetivos. Primeiro, clarificar um pouco melhor quais eram as características dos conselheiros de administrações nas empresas no Brasil. Aí sim, cruzar essas características com os resultados financeiros dessas companhias. Por que a gente tinha esse primeiro objetivo também, sendo que é um pouco mais comum a segunda parte? Porque ainda dentro do formato que são divulgadas as informações, para a gente conseguir qualquer característica de um conselheiro de administração hoje aqui no Brasil, no modo que a CVM dispõe o formulário de referência, ele é muito qualitativo, ele é muito abrangente, ele é muito textual. Então, existe um trabalho de dados muito grande que a gente teria que fazer para seguir na segunda parte e a gente queria divulgar essa primeira parte do trabalho também. Para a gente executar esse trabalho, nós pegamos todos os dados dos conselheiros de administração do ano de 2010 ao ano de 2021, empresas listadas na Bolsa, na B3, excluindo empresas do segmento financeiro, porque quando a gente trata a questão das regressões junto aos resultados financeiros, aí eles são muito específicos, então é comum na área acadêmica a gente segregar. E com isso a gente conseguiu ao todo dados de 25 mil indivíduos, o equivalente a 4.600 conselheiros. Começamos a levantar as características desses conselheiros, de idade, de gênero, de área de formação, de grau de graduação, se esse conselheiro tem experiência em outros conselhos, se esse conselheiro tem um laço familiar com aquela companhia, se é um conselheiro independente. Então, foram as métricas que a gente conseguiu trabalhar. Como comentado, a gente queria também trabalhar, por exemplo, com métricas raciais, com a questão de orientação sexual e várias outras métricas que também simbolizam a questão de diversidade. Neste período, essas informações não estavam disponíveis, foi um ponto até que a gente colocou, tanto no início quanto no final do trabalho, a importância de tratar a diversidade no seu conceito mais amplo. A boa notícia é que a CVM, lá por 2022 e 2023, veio com mudanças referente à disponibilidade de informações, então ela já está solicitando esse tipo de informações. Então, a gente acredita que para os estudos futuros também isso vai melhorar bastante. Ah, legal. E o que você encontrou de perfis?
Algumas coisas não são surpresa, assim, né? A gente tem várias outras pesquisas que demonstram. Hoje, a gente tem uma evolução da participação feminina nos conselhos de administração. Lá no ano de 2010 era na casa de 7,5%. Em 2021 era 14%. Então, existe uma evolução, mas a gente vê uma velocidade ainda muito baixa. Sendo que em 2021, 40% das empresas não possuíam nenhuma mulher no seu quadro de conselho de administração. Ainda sobre as características, a idade média dos conselheiros fica na casa de 56 anos. E é curioso porque essa idade não muda ao longo de 10 anos. Ela é basicamente flat. Não tem muita alteração quando vai se olhar as companhias de forma mais próxima. A gente tem um crescimento também dos conselheiros independentes. Então, lá em 2010, nós tínhamos na casa de 13%. E agora em 21 tinha na casa de 32%, então mais que dobrou esse percentual. E isso está muito relacionado com o regulador, porque lá em 2015 passa a valer a questão de 1/3 dos membros do conselho terem que ser independentes, que é uma prática comum em outros países. E aí a gente vê quanto que o regulador ele pode sim acelerar esse processo de governança, tanto relacionada à gestão de risco quanto diversidade, se assim ele o quiser. Dentro desses conselheiros independentes, é que mais ou menos 50% desses conselheiros independentes também têm experiência em outros conselhos. Ou seja, são pessoas que ficam rodando aí, são membros de vários outros conselhos. E eles têm, sim, um grau de graduação maior do que os conselheiros não independentes. Foi um cruzamento de dados que a gente conseguiu gerar no nosso estudo. E mais para fechar essa primeira etapa do objetivo, que eu acho que é interessante também, começa a existir uma mudança na área de formação dos conselheiros. Em 2010 tinha uma predominância maior do curso de engenharia, vindo depois a questão de economia, direito, administração. E ao longo desse período a administração cresce muito, sai de 22% para quase 29%. Engenharia tem uma queda, economia tem uma queda, direito tem uma queda, então existe uma mudança de curva de realidade de área de formação. O estudo está público também, acho que quem se interessar mais vai conseguir pegar mais algumas informações. Quanto ao cruzamento de dados com o resultado financeiro, a gente fez um indicador de diversidade, por exemplo, de área de formação. Então, vamos ver se quanto mais diverso essa composição das áreas de formações, melhor é o resultado financeiro ou pior é o resultado financeiro. E a gente encontrou uma melhora, tanto na diversidade de grau de graduação, quanto na diversidade de área de formação. Nós cruzamos com 3 indicadores possíveis financeiros, que é o Ketobin, o ROA e o ROE. E com o ROA, ele deu uma pontada, tanto na parte de formação quanto na diversidade de graduação também. Encontramos uma variação negativa do resultado financeiro para quando o CEO participa do Conselho de Administração. E a gente encontrou nessa primeira versão do estudo, que está sendo aprimorado ainda, pensando em publicação e tudo mais, uma participação positiva do gênero feminino com o Ketobin também, com o resultado financeiro. Esses foram os principais resultados, eu acho, que a gente consegue comentar do estudo. Bacana. Então, quanto mais diferente o conselho, melhor para a empresa, mais retorno financeiro, mais ideias, o que mais a gente pode colocar? Na parte acadêmica, a gente é um pouco proibida de afirmar fortemente isso, né? A nossa busca sempre é entender quais são as relações e levantar a discussão acima de qualquer outra coisa. No meu CPF, digamos assim, na opinião, e em termos de várias outras conversas que você vê, tanto o próprio IBGC puxando, quanto várias organizações, quanto a própria ONU via ODS, a questão da diversidade já vinha aparecendo há muito tempo, mas vem se tornando uma realidade quase incontestável, né? É muito difícil hoje você contestar que você precisa ou não ter uma alta gestão diversa. Mas ainda assim não é uma realidade. Todos nós concordamos que é importante, mas e aí, né? Quais são os próximos passos? Exato. Então, falando um pouco mais de importância para você, pessoalmente, qual a importância de estudar a diversidade exatamente nesses cargos, nesses locais de alto poder de decisão? Assim, é um assunto particularmente que me interessa há muito tempo, acho que por motivos óbvios, né? Por ser mulher no ambiente corporativo, mas por motivos não tão óbvios também, no sentido de realmente acreditar que, quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando de nada diferente do que o reflexo da sociedade que se tem. Então, metade da nossa população é feminina, metade da nossa população é masculina. Mais da metade da população brasileira é de negros e pardos. E a gente pode continuar falando vários outros dados referentes à diversidade, que é a sociedade como ela é. Quando a gente vai
basicamente para um reflexo dentro das corporações, acho que o objetivo é um pouco disso, né? Assim como a gente quer ver na política, a gente quer ver nas corporações a sociedade refletida lá e não simplesmente centralizado no mesmo perfil ou num processo que ocorre, que a gente sabe que tem razões históricas, que vem de muito tempo, que não é de ontem e também vai levar um tempo para a gente desconstruir. Mas acho que cada vez mais as companhias veem que o tamanho do desafio e da complexidade, os problemas complexos que a gente tem para resolver como sociedade demandam de composições diversas para a gente conseguir ter tomada de decisões de qualidade, para a gente conseguir pensar sobre diferentes óticas, para a gente ser mais criativo nas soluções. Então, quando a gente fala daqui a pouco de um aumento, uma velocidade gigantesca de utilização de tecnologia por todas as companhias ou por todas as pessoas, paralelo ainda a uma educação básica, por exemplo, no Brasil, muito defasada, o que tende, daqui a pouco, no futuro, a aumentar, por exemplo, uma desigualdade social. Você está trabalhando com, daqui a pouco, uma dificuldade de mão de obra qualificada por falta de educação básica. Então, se você não tiver pessoas no alto escalão das empresas também, porque a iniciativa privada tem, sim, muito poder de mudar determinadas situações, para trazer isso para a mesa, tomar decisões e realmente fazer a roda girar, vai ser muito complexo. Acho que a gente, como sociedade, vai ter muita dificuldade de superar os desafios que se colocam. Você tem algum conselho para as pessoas? Como olhar melhor isso dentro das próprias empresas? Como que a gente pode mudar o cenário atual? Nesse caso, pode não ter parecido até agora, mas eu sou otimista porque eu acho que é inevitável. A gente já está num fluxo de mudança, a nossa sociedade ela vem mudando, todas essas frentes, quando a gente fala de diversidade, são muito capacitadas, estão falando cada vez mais disso. Então, vai acontecer. A gente vai ter, na minha concepção, cargos de alta gestão, política, tanto em corporações quanto no meio político, muito mais diverso. Eu acho que a grande discussão é a velocidade. Quantas gerações mais vão ter que precisar discutir isso? Eu adoro estudar esse tema, mas eu preferia não estudar, por exemplo. Não precisar estudar, né, esse tipo de problema e a gente estudar outros temas. Acho que na questão de velocidade, tem uma coisa interessante que eu estava lendo há pouco, inclusive, porque na época que a gente fez o estudo isso ainda não estava em voga, mas nos outros países a gente viu ao longo do estudo que quando o regulador ele atua de forma mais efetiva, não tão sugestiva, de certa forma, existe uma velocidade maior. Então, todos os países que a gente avaliou a questão da participação de gênero e tudo mais, eles têm uma participação feminina maior do que o Brasil. Quase todos eles têm um regulador muito mais incisivo quanto à necessidade dessa participação. Agora, salvo engano, em julho de 23, a CVM divulgou no modelo Comply or Explain, que a partir de 2025 as empresas precisam colocar no seu conselho uma mulher e mais alguém do grupo subrepresentado, né? Seja preto, seja LGBTQIA+, ou qualquer indígena, qualquer outro grupo que se entende subrepresentado ali naquele contexto. Isso é muito novo, né? Tem 3, 4 meses. Na época da pesquisa isso nem existia ainda. A gente vê que essas ações, apesar de que a gente sabe que demoram para ser tomadas por ter uma certa polêmica, uma resistência, elas aceleram o processo. Eu acho que as companhias elas tiveram bastante tempo para fazer isso por si próprias, né? Então, esse é um processo que se acelera. Como líder, mesmo que o nosso poder de decisão, talvez dentro de uma grande companhia não seja tanto, se pelo menos a gente olhar para a nossa equipe, a gente estressar processos seletivos, a gente trabalhar desenvolvimento dos colaboradores, a gente consegue fazer no nosso meio também, ter uma equipe mais diversa, conseguir desenvolver novos líderes de outros perfis que não são os que estão aí necessariamente, né? Então, acho que todo mundo pode fazer alguma coisa referente a este caminho, assim. Mas, claro, quando vem de cima, traz uma força maior e acelera mais o processo. Apesar das discordâncias, tem que enxergar que é um processo de aceleração. Que no futuro, provavelmente, não vai precisar mais ter esse tipo de deliberação. Mas, enquanto precisar, que a gente acelere. Ótimo, Thaís. Muito importante, né? O seu tema, a sua pesquisa. Parabéns. Conta um pouco mais sobre você agora. Qual que é essa trajetória profissional até aqui? Eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina. Cresci nessa cidade, uma cidade de 10 mil habitantes, chama São Ludgero. Tive todo o suporte da minha família, tive boas escolas lá, tive uma boa educação durante todo o período.
mas dentro de um contexto, de um cenário de interior ainda. Então, fui fazer faculdade de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Santa Catarina e me graduei como contadora depois. Eu fiquei 2 anos em empresa júnior lá da universidade. O primeiro contato com o mercado de trabalho, com projetos de consultoria, e eu me apaixonei. Então, eu queria ir para a área de consultoria. Então, foi o que eu fiz, saindo da empresa júnior. Eu fui para uma empresa de consultoria local, que era uma empresa de consultoria e assessoria. Assim, a gente ficava muitos anos com os clientes, então tinha um contato muito próximo. E era mais nichado, assim, a grande maioria dos nossos clientes eram cooperativas de crédito, que é um modelo de negócio muito legal, assim, de desenvolvimento local mesmo, econômico local. Mas tínhamos também cooperativas de produção, órgãos de classe, empresas de tecnologia. E fiquei 6 anos nessa empresa. Não existia home office naquela época, né? Então, rodando o estado, rodando outros estados também, atendimento a clientes, planejamento estratégico, plano de carreira, padronização de processos, reestruturação organizacional, bem generalista, assim, né? Mas foi uma escola para mim, assim. E aí o meu ciclo foi se encerrando e eu tinha algumas coisas na minha cabeça de próximos passos. Assim, eu queria ir para uma empresa de tecnologia e eu queria me aprofundar na área financeira, que era a minha área de formação. Eu queria viver um pouco o dia a dia de uma corporação. Bem ou mal, minha formação tinha sido pitacando, que a gente brinca, né, de consultora, assim, mas o dia a dia pesado da corporação eu não tinha passado. Então, eu fui para uma empresa de tecnologia lá em Florianópolis, uma empresa de médio porte, com segmentos atendendo tanto o judiciário quanto construção civil. Trabalhei 4 anos lá na área de planejamento financeiro, fazendo orçamento, fazendo projeções, forecast, acompanhamento de resultados. Foi um período super legal também, me fez conhecer o segmento de tecnologia mais a fundo, me fez viver um pouco mais essa vida de finanças e foi super legal, assim, foi a minha segunda grande escola. E aí, com esse ciclo se encerrando também, eu queria vir para o mercado de São Paulo. Estou até hoje nessa empresa, que é uma fintech. Entrei na área de pricing e aí fiquei um tempo, fiz algumas coisas na área de pricing, logo assumi a área contábil também. Não tinha passado, apesar da minha formação ser contábil, na minha trajetória eu sempre recebi o número pronto, né? Faz parte, sim, da minha trajetória de passar por o máximo de áreas de finanças possíveis e tem sido super legal, uma contabilidade super diferente, super operacional, super vinculada a negócio. Tem sido um processo de aprendizado muito, muito importante. Nesse meio do caminho, em termos acadêmicos, eu fiz uma MBA em gestão financeira também pela GV, lá em Florianópolis. Fiz uma MBA em gestão de TI e fiz o MPGC. Fiz um mestrado profissional também, que encerrou esse ano. E como que foi fazer o MPGC aqui? O que te marcou aí nesses 2 anos de mestrado? Eu costumo falar que a Thaís de São Ludierense, né, ela não imaginava que seria possível, né? Era muito distante da minha realidade lá atrás, assim. Eu falo que foi um sonho realizado de adulta, porque a Thaís criança nem conseguia sonhar com essa possibilidade. Foi uma realização mesmo, assim. Eu adoro o meio acadêmico, eu adoro o meio, as aulas, as discussões, e o MPGC, desde a primeira vez que eu vi a grade, eu tive certeza que eu queria fazer. Esse era o meu mestrado, assim, era isso que eu queria fazer. Eu vim com uma expectativa alta, mas eu acho que superou a minha expectativa, assim, realmente os professores são demais, os colegas de classe com discussões muito, muito ricas, muita profundidade nos temas tratados, e acho que foi muito legal porque eu particularmente consegui me aprofundar num tema que eu gosto muito, então, apesar de ser uma pesquisa pesada, como é qualquer pesquisa acadêmica, ela foi muito gratificante, foi muito bom. Ah, que bom, a gente fica feliz também em receber você de volta aqui, feliz em compartilhar a sua pesquisa. Muito obrigada hoje. Se você tem interesse em se aprofundar mais em finanças dentro das corporações, venha conhecer o mestrado profissional em gestão para competitividade, o mesmo que a Thaís fez. Obrigada, Thaís. Obrigada a todo mundo.